A Auditoria Geral do Estado elaborou uma cartilha sobre regras eleitorais aos agentes públicos. O material trata das condutas proibidas em período eleitoral e das responsabilidades fiscais em final de mandato. Vale lembrar que neste ano serão eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. E para falar sobre esse e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário auditor José Alves Pereira Filho. Boa tarde, auditor. Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Agora, o que é difícil mesmo controlar em época de eleição, né, em período eleitoral, são os dirigentes, né, que costumam usar a máquina pública de forma descarada em benefício dos seus candidatos. Isso é mais difícil, não é? Bom, Lúcio, existe uma determinação do governo para que a Auditoria Geral do Estado faça esse acompanhamento das condutas. Em um primeiro momento, nós elaboramos uma cartilha orientativa sobre quais são essas condutas que são vedadas. Existe uma série de restrições ao agente público nesse período eleitoral. E o que nós estamos fazendo nesse momento é levar essas orientações, do que pode e o que não pode ser feito. E nós teremos uma vigilância, né, por determinação inclusive do governador, ter uma vigilância sobre essas condutas em relação a todos os agentes públicos e a todos os servidores públicos do Estado. Como é que vai funcionar a fiscalização após esse período de orientação? E também como que as pessoas, os próprios colegas, servidores, podem denunciar e, se for preciso, de repente, anonimamente, né? Existe uma série de condutas que já estão sendo praticadas, então, assim, que não podem acontecer e que nós já estamos levando essas orientações. Nós temos feito, além de distribuir essa cartilha a todos os agentes, né, públicos do Estado, nós temos feito palestras nos diversos órgãos, levando essa orientação, e as equipes de auditoria, cada uma na sua área, porque aqui nós temos vedações relativas à área de pessoal, relativas à área de convênio, relativas à área de transferências, e cada equipe já está dentro do seu programa de auditoria com um monitoramento dessas ações. Hoje, a área de corregedoria também está dentro da Auditoria Geral do Estado, então essas condutas elas também serão monitoradas pela área de corregedoria. Vale dizer que as condutas vedadas na legislação eleitoral, ela também de alguma forma se enquadra em uma das infrações constantes do Estatuto do Servidor Público. Como, por exemplo, usar um bem público em proveito de algum candidato, usar o espaço físico para fazer campanha para algum candidato, ceder servidores para atuar em comitês, fazer campanha no período de expediente. Tudo isso, essas vedações, elas se enquadram também em uma infração funcional. Então, além de responder pela penalidade prevista na própria lei eleitoral, que ela é dura, que pode chegar a cerca de R$110 mil de multa, ele também responderá a um processo administrativo e ele poderá sofrer as sanções administrativas que vão desde uma repressão até uma demissão. Então, o momento é de levar essa orientação, de esclarecer a todos os servidores o que é que pode, o que não pode ser feito nesse período eleitoral e também de vigilância, para que o agente público, o secretário, o dirigente do órgão, não deixe isso acontecer dentro dos seus órgãos. Agora, tudo isso que o senhor falou aí se repete de eleição para eleição. Na última ocorreu, na penúltima, na antepenúltima. É difícil de fiscalizar, não é? E às vezes difícil de punir. Hoje o sistema de controle está mais eficiente. Hoje nós temos uma rede de controle que envolve 13 órgãos, então existe uma vigilância maior sobre essas condutas e nós também faremos isso. Hoje o servidor, qualquer um que perceber alguma conduta irregular, ele pode fazer a denúncia através do canal da ouvidoria. É um número simples, é um número fácil, 3 dígitos, né? 162. É o número da ouvidoria. Ele também encontra um banner do Fale Cidadão em qualquer site do governo e ele pode fazer essa denúncia. A partir da denúncia haverá, naturalmente, uma atuação imediata da área de auditoria, da área de corregedoria, para que essa conduta seja interrompida e aquele que cometeu a conduta receba a sua punição. Mas há uma preocupação muito grande do governo em levar a orientação aos seus agentes públicos para que ele não cometa essas infrações e também de vigilância para coibir que não haja desigualdade. Aí o objetivo principal é fazer com que não haja desigualdade no pleito eleitoral, para que todos possam concorrer com igualdade de condições e não haja, de alguma forma, nenhuma forma, o uso da máquina pública para favorecer esse ou aquele candidato. Quais são as principais restrições para aquele servidor que, na verdade, vai trabalhar na campanha, dentro do órgão público? Ele, por exemplo, pode manifestar
qual que é a candidato dele, usando adesivos, pode falar sobre isso? Qual que é a proibição? Ele não pode fazer campanha dentro do órgão público, mas ele pode, por exemplo, manifestar qual é o seu candidato. Então, ele ir trabalhar com o voto do seu candidato não tem nenhum problema. Mas se ele reunir 10, 15, com camisetas, com material desses candidatos, já se configura uma propaganda eleitoral. Aí isso está impedido. Então, o cuidado que tem que se tomar é esse. Ele pode manifestar a vontade dele, de qual é o candidato dele, para quem ele vai votar, mas ele não pode se reunir em grupos e distribuir materiais dentro do ambiente público, do ambiente de trabalho. Ele não pode usar material. Por exemplo, o candidato, o servidor, que ao sair do expediente, ele vai para uma campanha eleitoral, para uma reunião partidária, inclusive o secretário de Estado, o dirigente, ele não pode fazer isso com o veículo oficial. Então, se ele já vai sair do serviço e vai para a reunião eleitoral, reunião partidária, ele precisa fazer isso com o seu veículo particular, ele não pode usar o veículo do Estado, o veículo oficial, para se dirigir. E nenhum tipo de bem ele poderia utilizar para poder fazer essa propaganda eleitoral ou usar isso em benefício de algum candidato. O problema, só repetindo aqui, é que todos os servidores sabem de tudo isso que o senhor colocou e em toda eleição existem denúncias desse tipo de procedimento, um procedimento que contraria a lei. Auditor, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigada.